Pronto, gente. Então vamos começar. Sejam bem-vindos. Um prazer estar com vocês novamente aqui na Tia Marlene. Me chamo Josué. Dou aula já na Tia Marlene faz bastante tempinho. Hoje a gente vai fazer a sensação do momento, que é o morango do amor. Muito, muito, muito simples de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uma receitinha muito simples. Eu vou fazer uma base de brigadeiro branco, mas se quiser fazer com outros sabores eu vou falar pra vocês. Lá, lógico que depois de pronto, né? Depois que ela vai ficar pronta, vai ser salva. A gente vai postar a receitinha no finalzinho do dia, com todo o passo a passo, bonitinho pra vocês. Então chama aí a galera, curta, compartilhe, comente, que eu tenho certeza que vocês vão amar fazer essa sensação do momento. Ai, mas eu não gosto de morango. Faz com uva, faz com outras frutas. Aproveite a sensação do momento para fazer o amor. Então, fazer a fruta do amor. Morango, uva, e assim você que vai decidir o que você quer fazer aí para vender, tá bom? Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre preço, pra gente não ter problema com ele, tá? Eu vou começar, gente, com a nossa calda, que ela vai fervendo enquanto isso, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre calda? Hoje na internet, quando você fala assim de calda, de caramelo, todo mundo tem uma receita, fala que faz uma receita que dura não sei quanto tempo, que dura isso, dura aquilo, dura aquele outro, pra durar bastante esse caramelo. Só que assim, caramelo não é o cozimento do açúcar, não é a redução da umidade que você adicionou no açúcar. Então, se eu reduzir a umidade do açúcar e ele vai ficar exposto de alguma forma, ele vai amolecer com uma certa facilidade de acordo com o que você vai colocar. Então, primeira dica que eu dou para vocês: não utilize caramelo em temperatura de geladeira. Então, ou seja, nunca coloque na geladeira o seu caramelo. Por quê? Se eu colocar o caramelo na geladeira, o que vai acontecer? Ele pode amolecer, porque vai agregar umidade. Também outra dica que eu sempre dou é nunca utilize o caramelo. Nunca utilize o caramelo, não. Faça o caramelo, deixe sempre embaladinho. Eu vou mostrar uma sugestão que agora está super em alta, que é utilizar essas embalagenzinhas aqui. Então, deixa eu pegar uma aqui. Que na verdade ela é de fatia de bolo, certo? Essa daqui eu achei bem interessante, porque ela fecha relativamente bem, tá? Então, ó, deixa eu só arrumar aqui. Ó, ela fecha relativamente bem, ela não solta tão fácil, ó. Então, a vantagem dela é que ela vai preservar o ar, a falta de ar aqui dentro. Então, o que eu quero falar pra vocês? Sempre utilize embalagens que não agregue umidade no seu caramelo. Por quê? Caramelo, eu brinco, né, que caramelo é temperamental. Por quê? Se tiver muito úmido o ambiente, ele vai melar. Se tiver muito quente, ele vai melar. Se tiver um dia chuvoso, ele vai melar. Se ele tiver, um dia muito, muito, muito frio, mas seco, beleza, mas um pouco mais úmido, ele tende a melar. Então, assim, caramelo não tem mistério. Cada um tem a sua receita. Eu vou fazer a receita que eu faço há mais de 10 anos, que super dá certo. Já deixei ela 5 dias, 6 dias em temperatura ambiente, ela não estraga. Ele não derrete com facilidade. Quando eu falo temperatura ambiente, é dentro de um saquinho, né, embaladinho, bonitinho, tá? Então essas são as dicas que eu dou sempre em relação a caramelo, tá bom? Primeiro item imprescindível para fazer um caramelo de qualidade: o açúcar. Eu uso sempre açúcar cristal. Por quê? O açúcar cristal não é grosso, não é um açúcar grosso. Por que eu uso cristal? Não sei se já aconteceu com vocês, enfim. Eu sempre brinco que se já aconteceu com você de queimar a calda do caramelo. Geralmente calda de pudim, né? Que você vai caramelizar e acaba queimando. Geralmente você queima com açúcar refinado. Por quê? Porque ele piscou, ele queimou. Porque ele derrete caramelizando. Ou seja, ele já é mais fino. Então a tendência dele é sempre dar essa cor de caramelo, muito mais rápido. Então para um caramelo transparente, por exemplo,
eu prefiro e sempre recomendo trabalhar com açúcar cristal. A União, que é a maior empresa de açúcar que a gente tem no Brasil, tem um chamado Doçúcar. É super legal você trabalhar com ele. Por quê? Porque o Doçúcar, o grânulo é maior. Então, por isso, eu gosto de trabalhar com ele. Ah, mas eu não tenho ele. Pode ser o Cristal Açúcar, açúcar cristal, a Mavalério tem, né, não sou patrocinado por ninguém, tá? Mas a Mavalério tem um açúcar colorido que você pode usar sem problema nenhum. Você usa aí o açúcar colorido, já vai diminuir o custo, porque você não vai ter que adicionar corante, já tem essa vantagem, tá? Então você pode usar o açúcar cristal da sua preferência. Ah, pode ser o Demerara? Pode, porém ele vai dar uma cor levemente caramelizada também. Então dependendo do que você vai fazer, se você vai fazer um caramelo transparente, eu recomendo usar o cristal. Ou do açúcar, né, que é o cristal mais grosso. Ah, não, eu quero fazer, mas eu vou adicionar corante. Qualquer tipo de açúcar é válido, mas eu dou preferência sempre pelo açúcar cristal, tá bom? Então, para minha receita, obviamente que eu vou postar depois, mas para quem já quiser anotar, pegar o papelzinho e a caneta, eu vou utilizar 500 gramas de açúcar. Então, açúcar. Aqui eu estou usando açúcar cristal. Vou utilizar 250 gramas ou ml de água, temperatura ambiente mesmo. E eu vou utilizar 25 gramas de vinagre. Aqui eu estou usando vinagre branco. Eu sempre brinco o seguinte, você só não pode usar açúcar que tenha sabor alho e cebola, sabor ervas finas, sabor pimenta, porque vai dar sabor no seu produto. O resto, eu não me importo com o tipo de açúcar, ou do tipo de vinagre. Todos eles são ácidos acéticos, ou seja, eles vão dar o mesmo resultado que o vinagre de maçã, de álcool colorido, de arroz, o que você quiser, tá bom? Então, eu sempre dou uma boa mexida, deixa eu pegar aqui a minha espátula. Sempre dou uma boa mexida com o fogo desligado. Mexo bem aqui. E agora tem uma coisinha. Muita gente usa cremor de tártaro, né? Tem gente que usa glucose. Pode utilizar, não tem problema nenhum. Eu gosto de utilizar a glucose porque ela diminui a doçura da calda e também ela tende a ficar mais brilhosa. Mas, como eu vou banhar uma coisa para transformar, né, em um caramelo, ele vai ficar brilhoso do mesmo jeito, tá? Então, a glucose é para diminuir a doçura e também dar um pouco mais de brilho e diminuir a doçura, tá bom? O cremor de tártaro ele é anti-umectante, ou seja, ele vai absorver a umidade com mais facilidade. Mas o vinagre também vai fazer o mesmo efeito. Então, nesse caso, eu nem uso o cremor de tártaro primeiro, que eu vou ter que comprar esse produto. Geralmente, eu acho que 80% das casas tem vinagre em casa, tá? Então, é só você utilizar o vinagre da sua casa. Tudo bem? O pessoal está perguntando aqui sobre a glucose, sobre o cremor de tártaro. Falei para vocês agora, tá? Então, podem deixar anotadinho aí. Chegou mais alguma dúvida, gente? Tem mais alguma dúvida? Manda aí pra gente que a gente vai respondendo, tá bom? Então, fica aí essa diquinha. Nesse caso agora, vamos falar de corante. Eu, Josué, não gosto, tá? Eu não gosto de utilizar para esta calda o corante em gel. Corante em gel vermelho, enfim, da cor que você vai trabalhar. Eu sempre utilizo o corante em pó. Então, estou usando da Mago hoje, que é minha parceira já de muitos anos. Vocês encontram na Tia Marlene. Vai da sua preferência, o vermelho brilhante, vermelho marsala, vermelho natal, a cor que você quiser. Ah, mas quanto que eu coloco? Você vai dosando. Por exemplo, o corante da Mago, que vocês encontram na Tia Marlene, ele já é mais concentrado, ele tem uma versão premium. Essa versão premium dele, que é o que eu vou utilizar aqui, se eu utilizar tipo 5 gramas, eu vou ter um vermelho muito forte. E eu vou gastar produto, porque se eu usar 2 gramas, vai dar o mesmo resultado. Ah, então, você que vai dosar a cor do seu caramelo, a cor do seu vermelho, tá bom? Mas sempre eu recomendo utilizar em pó. Por quê? A chance dele melar, do seu caramelo ficar puxa-puxa, é menor. Porque você não está acrescentando um gel.
Você também tem a vantagem que ele não vai amargar, então essa é a grande vantagem, e ele vai sempre concentrar a cor. Outra coisa importante, sobrou caramelo para banhar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso guardar. Pega uma tigela de vidro, uma tigela de inox, coloca lá dentro o caramelo, ele vai endurecer, deixa em temperatura ambiente. Precisou, você pode acrescentar a uma nova receita, sem problema algum. Ele não vai modificar a sua receita, tá? Então aqui eu vou acrescentar o corante, vou fazer o caramelo, tudo bonitinho. E depois que sobrar, se sobrar no caso, eu ponho num potinho. Ah, não, mas é que sobrou tipo 1/4 de receita. Eu faço uma receita nova e eu agrego nesse caramelo novo o caramelo antigo. Ele não vai açucarar, tá? E uma vantagem, não precisa utilizar mais corante, porque ele já está tingido. Quanto mais eu cozinho esse caramelo, mais concentrado fica a cor. Então fica a dica, tá bom? Então aqui eu vou utilizar, gente, vou pegar até uma colherinha para mostrar para vocês. Ó, eu vou utilizar uma colher de chá. Então, ó, uma colherinha de chá, certo? Vou acrescentar neste momento. Gente, se tiver dúvida pode perguntar, viu? Deixa eu só misturar aqui, que ficou com uma bolinha e ele não dissolveu. Eu vou pegar o meu fouet, deixa eu colocar aqui do ladinho. Gente, dúvidas nesse momento? Tá tudo bem? Ó, já chegou na cor que eu quero, nesse vermelho aqui, tá? Ah, mas tá muito claro. Não tem problema nenhum, eu vou reduzir ainda. Então ele vai ficar legal. Eu também vou colocar aqui um pouquinho do lançamento da Mago, que é o pó para decoração na cor coral, para dar um efeito meio perolado, tá? Vou colocar aqui também um pouco, mais ou menos uma colher de chá. E para dar um efeito mais também perolado, o pó cristal. A Cissa me perguntou uma colher de chá do quê? Do corante vermelho, tá, Cissa? Então, ó, acrescentei aqui. Deixa eu só abaixar mais aqui. Ó. Parece que ele não vai dissolver nesse momento. Tá tudo bem. Ele vai absorver depois a hora que eu colocar para cozinhar. Uma coisa importante, caramelo seco eu posso mexer quantas vezes for necessária. Vou trabalhar com caramelo molhado, né, com caramelo úmido, que é esse caramelo aqui. Eu posso mexer até eu ligar o fogão, né, ligar o fogo. Não mexo mais. Tudo bem? Então, gente, ficou um efeito muito, muito, muito bonito. Eu vou mostrar mais próximo para vocês, ó. Então não ficou um efeito bonito? A Carla perguntou. A Carla perguntou desses dois ingredientes que eu coloquei por último, quanto que eu coloquei? Eu coloquei uma colher de chá de cada, tá? Uma de vermelho, uma de coral, uma de cristal, tá bom? E aí, pra finalizar, eu posso acrescentar glitter, que agora tá na moda. No caso, eu posso usar o ouro champanhe, que fica super, super, super bonito. E eu posso utilizar também o rosé da Mago, que tem uma cor fantástica. Olha aqui, gente. E aí, o glitter é opcional e de acordo com o que você quer. Se você quer mais forte, mais fraco. Esse aqui é o ouro champanhe, gente. Olha que lindo que ele fica. Todos eles vocês vão encontrar na Tia Marlene, tá bom? Então não se preocupem com isso. Vou deixar aqui na minha boquinha menor, na boca do fogão menor. E quanto tempo ele vai ficar pronto? Vai depender do seu fogão. Pode ser que demore 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Você que vai decidir. Fogo médio, panela grossa, isso é muito importante. Melhor panela para fazer caramelo, para fazer brigadeiro é panela de pressão, que eu vou mostrar para vocês a minha.
que eu amo de paixão. Essa panela aqui, gente, era uma panela de pressão. Eu ganhei a panela de pressão, ela não funcionava mais, eu mandei cortar na feira. Então eu tenho uma panela para brigadeiro, para geleia, para calda, para tudo que eu posso usar. Essa daqui também. Essa daqui eu também era uma panela de ferro fundido. Eu ganhei do ex-namorado de uma tia minha. Não rolou o relacionamento, mas eu fiquei com a panela. O importante é isso, não é? Então, vocês que vão decidir. Peraí que chegou gente. Chegou gente? Não chegou pergunta? Então vamos lá. A Denise perguntou se é da Mago, os corantes. Tudo que eu estou utilizando de corante, de pós, é tudo da Mago, tá, Denise? A Cissa perguntou se o glitter também é uma colher de chá. Eu particularmente coloco a olho, tá? Eu particularmente uso sempre a olho, mas pode ser até uma colher de chá, porque você que vai dosar, tá, Cissa? Pensem que tudo isso é precificação. Se, por exemplo, eu quero vender num preço bom e eu tenho mais lucro, eu tenho que lembrar que esses produtos são caros. Então, eu vou dosar de acordo com a minha necessidade. Ah, mas o meu cliente vai pagar por um produto diferente. Beleza, tá? Vocês que vão decidir nesse momento, tá? Depois a gente vai falar sobre preço bonitinho. Vamos fazer o brigadeiro? Então, para o brigadeiro, eu vou fazer um brigadeiro numa versão mais enxuta, uma versão que ele é firminho, ó. Uma versão firminha. Tá bom? Então, eu particularmente gosto desse brigadeiro para enrolar. Uva, morango, coisas que sejam mais firmes e que eu tenha que banhar. Ou no chocolate, ou no caramelo. Só um minutinho, gente. Perdão, gente. Eu tô com um probleminha aqui em casa, então estão resolvendo, tá? Então não se preocupe com o barulho. Então, gente, aqui vamos lá. Para esse brigadeiro, eu vou trabalhar com uma versão muito, muito simples. Quem quiser fazer docinho fino, vender esse brigadeiro, pode, não tem problema nenhum, tá? Aqui eu vou utilizar... não vou utilizar o brigadeiro de leite em pó, tá? A Flávia perguntou agora se eu vou usar o tal do brigadeiro de leite em pó. Não, eu vou usar um brigadeiro de chocolate branco, tá? O custo é um pouquinho mais elevado, mas se eu levar em consideração o preço do chocolate e o preço do leite em pó, vai sair igual para igual, tá? A Denise perguntou se essa receita vai ficar salva também. Com certeza, vai ficar assim, tá? Eu vou fazer só meia receita porque eu já tenho uma receita pronta. Então, só para não perder tempo, como demora um tempinho para ficar pronto também, eu vou fazer meia receitinha, tá bom? A Márcia perguntou se eu coloquei creme de leite no brigadeiro. Vamos falar nesse momento, tá? Aqui eu vou trabalhar... Tá bom, tá bom, obrigado. Só vou lavar esse aqui, gente, só um minutinho. Perdão, gente. Então, vamos lá, as perguntinhas. Vamos falar do brigadeiro nesse momento. A Denise perguntou se é chocolate ou cobertura. Chocolate, tá? Sempre chocolate. Aqui nesse caso, gente, eu vou trabalhar para a receita inteira, tá? Inteira. 2 caixas de leite condensado, 2 latinhas de leite condensado. Pode ser integral, semidesnatado, não vai ter problema. Para uma caixinha de creme de leite. Então eu vou utilizar 2 latas ou caixas de leite condensado para uma de creme de leite. Aqui eu já misturei os dois, o leite condensado com o creme de leite, tá? Pensem que quanto mais gordura tiver o meu creme de leite, mais cremoso vai ficar o meu brigadeiro. Ah, mas eu não quero cremoso, eu quero ele mais firme. Então dê preferência por creme de leite que tenha 10, 12, 15% de gordura, 17%. Ah, não, eu quero ele bem cremoso, 20, 22, 25, 30, o que você achar no mercado, tá bom? Então aqui eu vou colocar o leite condensado e o creme de leite. A receita original, que surgiu na internet do tal do morango do amor, era com leite em pó. 2 colheres bem cheias de leite em pó. Só que 2 colheres bem cheias é muito relativo, então eu gosto de pesar. Vai dar mais ou menos uns 40 a 50 gramas. Para a receita total eu vou usar 50 gramas de chocolate branco. Então se eu levar em consideração o preço que está o chocolate e o preço que está
o leite em pó dá quase igual, então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Ah não, eu quero fazer de leite em pó. Não põe o chocolate e põe só os 40 gramas de leite em pó, tá bom? Então, vou colocar aqui tudo. Se quiser uma validade maior e um sabor mais suave, menos doce, eu vou utilizar 40 gramas de glucose. Tudo bem? A Carla falou que tá difícil de achar o creme de leite com mais de 15% de gordura. Tá mesmo, viu, Carla? Mas aí tem uma sugestão bem bacana para vocês. Hoje vocês encontram o famoso creme culinário. O que é um creme culinário, para quem não conhece? O creme culinário nada mais é que um creme de leite, só que feito base vegetal. Então ele aguenta altas temperaturas, eu posso congelar, ele não vai talhar em meio ácido, ou seja, se eu fizer um estrogonofe, colocar uma pasta saborizante no produto que tem o creme culinário, ele não vai talhar. E hoje a maioria deles tem mais de 20% de gordura, tá? Então eu sempre recomendo trabalhar até com creme culinário por questões de gordura, tá? Ah, mas tem sabor diferente? Não, não tem, tá? Ele vai ter o mesmo sabor que o creme de leite de lata ou de caixinha. Ele não é igual ao creme de leite fresco, tá bom? O fresco é totalmente diferente. Vamos recapitular aqui que a Cissa perguntou. O que eu coloquei na panela? Aqui, Cissa, e para quem está assistindo, eu tenho leite condensado, creme de leite e o chocolate branco, tá bom? Se quiser colocar glucose, 40 gramas. Beleza? Não precisa pôr manteiga, porque eu já tenho gordura suficiente no meu creme de leite e no meu leite condensado, tá? Então, hoje a gente tem diversas marcas de creme de leite, tá, gente? E de creme culinário, vocês que vão decidir a marca de vocês, tá? Então aqui, vou mexendo. Panelinha grossa, é melhor porque vai uniformizar a temperatura. Aqui eu vou mexer constantemente, não dá pra fazer no micro-ondas, por exemplo, que ele vai ficar com cor de caramelo. E ele vai ficar pronto mais ou menos em torno de 20, 25 minutos. Vai depender aí muito da sua mão, da sua panela e da boca do fogão. Sempre fogo médio. A Cissa está perguntando quanto de chocolate branco. Para a receita total, Cissa, eu vou utilizar 50 gramas. No caso aqui eu estou fazendo só meia receita, tá? Então aqui eu tenho uma lata de leite condensado, uma caixa, meia caixinha ou 100 gramas de creme de leite e 25 gramas de chocolate branco. Não estou usando glucose, só para mostrar para vocês que dá certo fazer sem a glucose. Beleza? Outra coisa, gente. Aqui eu brinco que o brigadeiro tem nome e sobrenome. Todo mundo tem nome e sobrenome, não tem? Então aqui eu também posso fazer base. Então aqui nesse brigadeiro eu tenho uma base branca. Eu posso acrescentar pasta saborizante, eu posso acrescentar leite em pó, eu posso acrescentar essas pastas, essas novas pastas, né, que tem hoje, pasta de leite em pó, pasta de pistache, pasta de morango. Pode usar esses pós saborizantes também, por exemplo, a Alma Valério tem maracujá, limão, laranja, frutas vermelhas, enfim, o sabor que você quiser. Ele vai aguentar corante também, se você quiser fazer ele coloridinho. Tá? Isso eu tô falando, gente, para um geralzão. Pro original, né, que é a febre do momento, não tem cor, é só um brigadeiro branco, tá? Mas aí vocês que vão decidir. Posso acrescentar castanhas aqui, então aqui nessa receita eu posso acrescentar até 100 gramas de castanhas. Pode usar nozes, castanha do Pará, que agora não é mais Pará, né? Castanha do Brasil, castanha de caju, amendoim, paçoca, o que você quiser trabalhar, tá bom? É um brigadeiro bem neutro, que eu consigo enrolar, consigo passar no carimbo, consigo decorar, né? Fazer ele recheado com morango, com uva, com o que você quiser. Então vale super a pena. Belezinha, gente? Perguntas, por favor, mande agora. E vocês estão gostando da live? Tem alguma dúvida? Minha panela tá aqui, fervendo. Deixa ela fervendo aqui de boinha. A hora que tiver no ponto certo eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai banhar juntos o nosso morango. E aí, gente, uma dica bem importante que eu dou em relação a brigadeiro. Tem muita gente que fala, tem que usar aquela marca lá, né? Aquela marca famosa, que começa com O e termina com Sá, né? Não necessariamente. O que vocês podem utilizar?
vocês podem usar o leite condensado da preferência de vocês. Só deem sempre uma olhada na fabricação do seu leite condensado. Quanto mais próximo da fabricação, mais ralo ele é, ou seja, mais líquido ele é. Ou seja, vai fazer com que o seu brigadeiro demore muito mais tempo para dar ponto. Então, eu sempre utilizo leite condensados que estejam pelo menos com 4 meses de fabricação. Então, eu olho a embalagem. Obviamente que eu não estou falando para vocês usarem um produto vencido. Vocês vão usar um que tenha pelo menos 4 meses já de produção. Beleza? Então, com isso você vai ter um rendimento maior, porque ele vai cozinhar mais rápido, tá bom? A Cissa perguntou, eu sei que para o morango do amor é chocolate branco, mas você acha que ficaria bom com brigadeiro de chocolate no lugar do branco? Eu particularmente gosto dos dois, tá, Cissa? Mas assim, vai o que o seu coração e o seu público mandar. Assim, uma sugestão, tem os dois. Tem a versão de chocolate branco e uma versão de chocolate escuro, né? No caso, chocolate amargo, meio amargo, enfim. Qualquer um deles. Por quê? Porque você vai ter dois públicos. Vai ter gente que não gosta de chocolate branco e tem gente que não gosta de chocolate escuro, né? Chocolate ao leite, meio amargo. Então eu prefiro trabalhar com as duas versões, tá? Você pode fazer uma receitinha de cada, quer dizer, eu faço meia receitinha de cada. Essa receita vai render mais ou menos 11 a 15 brigadeiros, de 11 a 15. Vai depender muito do tamanho do seu morango, tá bom? Então, vocês que vão decidir aí qual é o rendimento dele, tá? Esse leite condensado que eu comprei ontem, ele foi fabricado em dezembro do ano passado. Então, assim, ele deu ponto muito mais rápido. A Cristiane perguntou, gente, qual é o peso aproximado de cada morango, só a fruta. Vai depender muito do morango, tá? Eu vou mostrar pra vocês os morangos que eu comprei e cada um tinha um tamanho diferente. Então, e o morango explodiu, né, o preço. Então eu encontrei assim um morango bonito, grande, paguei R$10, R$12 a caixinha. Não perdi nenhum, tá? Então todos eles tiveram um rendimento bom, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês já já. A Daniela perguntou se tem como fazer uma redução de maracujá pra colocar no brigadeiro branco. Tem sim, Daniela. Você pode colocar na panela, fogo baixinho, e deixa cozinhar até reduzir pelo menos 3/4 desse maracujá. Mas hoje, não é porque a Mago, não é porque eu sou parceiro da Mago, tá? Mas a Mago lançou uma pasta de maracujá divina, tá? É uma pasta que você utiliza, ela tem pedacinho de maracujá, tem um sabor muito forte do maracujá, então vale super a pena. Dependendo do que você vai colocar, eu recomendo utilizar a pasta de morango, tá? A pasta de maracujá, perdão. A Denise perguntou se pode usar morango congelado. Não dá, tá, Denise? Tem que ser fresco, que o morango congelado ele vai soltar água depois, tá? A Flávia perguntou, Gil, essa receita, deixa eu só ver aqui. Gil, essa receita de brigadeiro, eu posso usar a mesma quantidade, o chocolate meio amargo para fazer a coxinha de morango? Pode sim, tá? Mesma quantidade, tudo certinho. Vai dar o mesmo resultado, tá, Flávia? Então, gente, vou aqui mexendo. Se der tempo, Daniela, fica aí até o final que eu pego aqui no meu estoque a pasta saborizante de maracujá, tá bom? E por favor, não esqueça, porque eu esqueço muito rápido. O ponto desse brigadeiro, gente, vai ser sempre o ponto que todo mundo conhece, que é o ponto de Moisés, tá? Então, que eu vou puxar a espátula, a hora que ele voltar lentamente, tá no ponto certo. Se eu fizer um ponto muito cremoso, o que vai acontecer? Ele não vai aderir muito bem, ou seja, ele pode descolar a hora que eu banhar esse morango, tá bom? Esse doce. Então, por esse motivo, eu sempre cozinho mais firminho. Vocês vão perceber que ele vai ficar um brigadeiro bem firme ao manipular. E uma coisa importante, tá, gente? Brigadeiro não se faz hoje e se consome hoje. Se faz hoje e tem que deixar descansar pelo menos umas 6 a 8 horas. Por quê?
ele precisa do descanso. Todo mundo precisa de descanso, o brigadeiro também, tá? Então, eu sempre utilizo o descanso dele porque ele vai ficar muito melhor para trabalhar. Ele vai grudar menos, tá? Ele vai dar um ponto bacana, ele não vai ficar aquela sensação de desmaio, né? Que ele vai derreter. Então, vai depender muito de vocês. Mas eu deixo pelo menos 8 horas descansando. Eu gosto de fazer sempre de um dia para o outro. Ontem eu dei aula à noite e durante a aula eu fiz o brigadeiro mais ou menos umas 9 horas da noite. Então, já passaram mais de 9 horas, tá? A Flávia perguntou se é mais de 94 graus. Em torno de 95, 98, pode ser até uns 100 graus, tá? Daí você vai ter um brigadeiro bem firminho para trabalhar. Estou falando aqui, gente, para um docinho. Pensem que esse daqui, ele pode ser caracterizado como um brigadeiro de festa também. Então, eu posso fazer esse brigadeiro em formato de doce fino, sem problema nenhum, tá? Então ele tem que estar um pouquinho mais firme, porque eu não sei como que vai funcionar a logística do meu trabalho, né, da minha entrega. Eu já peguei, por exemplo, eu sempre conto, a primeira vez que eu fiz doce para vender, eu peguei um casamento dia 3 de janeiro, era um casamento no dia 3 de janeiro, numa cidade do interior de São Paulo, na divisa do Paraná, e era um calor absurdo, 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 absurdo. Eu peguei e fiz os doces Natal e Ano Novo, direto, sem parar. Então, eram mais de 1000 doces para fazer. Então, eu tive que fazer tudo muito firme. Por quê? Porque era um ambiente quente. Se eu fizer uma cobertura muito mole, né, um brigadeiro mais mole, ele vai derreter, tá? Vamos lá. A Cissa, a Carla, a Flávia perguntou se onde que deixa esse brigadeiro, né? Sempre fora da geladeira, tá bom? Sempre fora. E uma coisa importante, para envolver o morango também, tá? Sempre fora da geladeira esse morango do amor, tá? Tanto o morango, quanto o brigadeiro, quanto a calda, sempre fora. Meu brigadeiro já está chegando no ponto. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, vou abaixar aqui, né? Pra mostrar pra vocês, ó. Como que eu faço? Ó como ele demora pra voltar. Então, está no ponto certo. O que eu faço agora? Desligo. Mexo bem aqui. Só para ele parar de cozinhar. E eu coloco sempre em uma assadeirinha ou em um prato. Em algum lugar que eu possa descansar, tá? Que o brigadeiro possa descansar. Eu vou pegar aqui uma vasilhinha, uma assadeirinha que eu tenho. Uma assadeirinha que eu uso para brownie. Deixa eu pegar aqui. Ó, então, uma assadeirinha, certo? Dou uma boa limpada, né? Pra não desperdiçar nada. Prontinho, gente, ó. Vou espalhar aqui e depois eu vou passar o filme. E deixar descansar naturalmente. Então, prontinho, ó. Brigadeiro firminho, bonitinho, certo? Então, vou deixar aqui de lado. Vamos falar dos morangos, então? Então, aqui eu comprei, gente, morango. A Denise perguntou qual que é o tamanho da minha assadeira. Essa assadeira, Denise, é 25 por 15, tá? Eu gosto dela para assar brownie, para assar bolos pequenos, né? Uma receita, meia receita, enfim. Vai depender do que você vai colocar. E eu não coloquei, a Denise perguntou se eu coloquei desmoldante na assadeira. Eu também não coloquei, tá? Porque ele solta fácil. Passado aquelas 12 horas que eu falei pra vocês, né? No mínimo as 8 horas, ela vai ficar... Esse brigadeiro vai ficar assim, ó. Olha só. Então, ele não gruda, ó. Ele não gruda na minha mão. Ele dá uma leve sujadinha aqui. E, ó. Prontinho. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre o morango? A coisa que muita gente erra nesse momento é o morango.
tá? Aqui eu tô usando morango, eu comprei na quarta-feira. Então, ó, lavei bonitinho. Lavei, deixei de molhinho, aquela coisa que a gente sabe. E deixei secando num pano de prato, num pano multiuso, num papel, o que você achar melhor, tá? Então eu pego e ponho pra secar. Por quê? Porque se eu deixar esse morango molhado num pote, ele vai estragar com mais facilidade, tá? E se você vai comprar hoje, pra fazer hoje, eu recomendo você não lavar. Calma, não é pra você usar sujo. O que você vai fazer? Você vai colocar e vai passar álcool de cereais ou álcool 70. Passa em cada morango, que ele vai limpar o seu moranguinho. Tudo bem? Então, ou álcool, ou lava e deixa descansar de um dia pro outro. Beleza? Então, aqui eu não corto, isso é importante, ó. Eu deixo aqui desse jeito, lavei bonitinho, tá, ó, bonitinho. Então, tá aqui, certo? Vamos ver a nossa calda antes de mais nada? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar água pra mostrar pra vocês o ponto. Deixa eu pegar aqui. O ponto da calda, para quem tem termômetro, vai chegar em torno de 140 a 150 graus. No caso, se eu não tenho termômetro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher, ó, vou pegar uma colher, dou uma boa mexida aqui nele para pegar tudo, ó, vou deixar até assim, ó, vai ficar mais fácil. E vou colocar aqui, ó, na água. Eu tenho certeza que ele não está no ponto ainda. Mas eu vou deixar descansar um pouquinho, ó. Deixa aqui. Vou pegar uma outra colher. Que tá lá no fundo. Ó. E vou tirar aqui. Ele não tá no ponto ainda. Muita gente erra esse ponto aqui, ó. Esse ponto ele vai ficar... Puxa, esse aqui é um ponto de bala mastigável. Você colocar na boca isso aqui, ele vai ter uma bala mastigável, ó. Certo? Então, não está no ponto ainda. Então, vou deixar mais um pouquinho. Enquanto isso, vamos envolver os brigadeiros? Então, aqui nesse caso, eu peguei o morango, lavei, higienizei bonitinho, deixei secar, tudo certinho. Eu vou pesar 40 gramas de brigadeiro, que eu acho que é um tamanho bacana. Alguém me perguntou durante a live qual era o peso médio de um morango. Vou pegar um morango aqui bem robusto. 28, tá? Então, esse morango do amor, ele vai pesar em média 60, 65, até uns 70 gramas, tá? Então, ó, vou pegar aqui 40 gramas, deixa eu ver se eu peguei. Um pouquinho menos. Aqui nesse caso, como ele tá próximo do fogão, ele deu uma amolecidinha na minha mão. Então, eu vou colocar um pouco de desmoldante. Então, ó, um pouquinho, 40 gramas, abro como se fosse uma coxinha mesmo, tá? Então, ó, vou pegar um morango e eu vou envolver esse morango, puxando, bonitinho. Ó, ficou com um buraquinho? Junta. Então, ó, dou uma ajeitadinha. E aí, gente, uma coisa importante. Vocês viram que eu não coloquei o cabinho ainda, né? O espetinho para poder espetar. Eu sempre deixo pra espetar ou na hora, ou, tipo, já na hora que tá no finalzinho da produção. Então, eu vou pegar um palitinho e vou espetar aqui. Tá? Então, tudo bem? Vou ver como é que tá o nosso morango, nosso caramelo de novo. Ó. Deixa eu tirar aqui essa colher que fica mais fácil. Vamos ver. Aqui, gente. Ó,
Tá? Aqui ele deu uma murchadinha, mas ó. Tá no ponto. Tudo bem? Até aqui? Vamos desligar. Agora, nesse momento, eu gosto de colocar o glitter. Então, eu vou pôr o glitter aqui. Vou pôr o rosé e o ouro champanhe, tá? E eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de pegar um palitinho. Ó, vou até abaixar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pegar um palitinho e fazer esse movimento aqui pra acabar com as bolhas. Tá? Deixa descansar um pouquinho, ó. Deixa descansar um pouquinho. E aí uma sugestão, se você quiser, deixa eu só ver se tá. Se você quiser, deixa eu voltar aqui. Você pode manter uma panelinha quente, uma panelinha com água quente. E aí na hora que você for banhar o seu caramelo, ele vai manter sempre morninho. Tá frio nesses últimos dias. Então se, por exemplo, ele tiver muito frio, né, ele esfriar com muita facilidade, você não vai conseguir banhar. Então eu prefiro sempre trabalhar com sempre um pouquinho de panelinha quente, como se fosse um banho-maria, tá? Eu vou fazer só mais um brigadeiro para mostrar para vocês. Gente, tem alguma dúvida? O momento é esse. Que daqui a pouquinho, na hora que eu começar a banhar o morango, eu não consigo responder. Então, ó, deixo bonitinho. Coloquei, espetei muito, então... Até uma sugestão, tá? Pra você banhar melhor, você pode pegar um pouquinho do caramelo e espetar aqui dentro. Pra ele já dar uma seguradinha, certo? Vamos lá. Vamos lá. O pessoal tá perguntando quanto de água e açúcar. Eu vou colocar depois na descrição do vídeo do post, tá? Então, mas é 500 de açúcar para 250 de água e 25 de vinagre. A Cissa perguntou se a calda ainda tá no fogo. Acabei de desligar, Cissa. E a Moniquinha perguntou se não fica mais fácil com o palito, espetar o palito com ele congelado. Eu não recomendo, Mônica, pelo seguinte: se ele tiver congelado, ele vai estar úmido. Se ele tiver úmido, ele vai soltar no caramelo e vai melar com facilidade. Tá? Então, por esse motivo, eu não gosto. Agora, gente, que eu já fiz tudo isso, eu vou pegar aqui os meus caramelos, os meus morangos, vou colocar pra cá. E agora, gente, vocês vão ver o banho, tá? Eu vou pegar até uma tigelinha de inox e vou colocar assim pra ficar mais fácil pra banhar. Tudo bem, gente? Ó, dei uma inclinadinha. Todo mundo consegue ver aqui? Ó, dei uma inclinadinha na minha panela. E agora eu vou pegar o morango. O tapete antiaderente é melhor, tá? Então, eu vou banhar. Então, eu vou colocar aqui. Ó, o meu palito, ele não tá muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Ao invés de banhar com o palito, eu vou banhar com o garfo. Eu sempre dou uma entortadinha nele. Coloco aqui. Banho. No próprio caramelo eu vou banhar, jogando aqui, tá? E coloquei aqui. Pra finalizar, eu sempre pego o talinho e coloco aqui, certo? Se ele tiver fácil, ó, esse aqui é ó, mas mesmo assim ele tava saindo. Então, deixa eu colocar assim. Deixa eu pegar outro aqui.
aqui. Mais um. Olha que lindo que ele fica, gente. Vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês. E coloco aqui. Antes de secar, aqui, colou aqui. Antes de secar, eu vou sempre colocar folhinha, certo? Então, folhinha. Tá começando a esfriar muito rápido a minha calda, então eu vou ter que dar uma acelerada. A Monique perguntou se é perolado. Eu coloquei o cristal e o coral, tá? Pra dar esse efeito mais peroladinho. Deixa eu pegar uma colher. Ó. Folhinha. Sempre eu já coloco na hora pra não ter problema. Mas, ó, já começou a secar. Mas ó como é que já fica, gente. Tudo bem? Antes de mais nada, quando ele tá levemente mole ainda, o que eu faço? Eu já dou uma cortada no caramelo. Então, ó. Certo? Vou banhar mais um pra mostrar pra vocês. E assim, gente, eu vou ser bem sincero, tá? Eu prefiro ele no chocolate, mas aí é vocês que vão decidir. Como está na moda, a gente vende moda. Isso aqui serve pra maçã do amor também, tá? Não vamos deixar a bichinha, coitada, exclusa no seu... na sua bolha aí. Vende maçã do amor também. Tem gente que gosta. Deixa eu pegar a folhinha. Tudo bem, gente, até aqui? A Deco Delícias perguntou se vai ficar disponível a receita. Vai ficar sim, tá? Então, e eu vou banhar, gente. Eu vou fazer até um charminho aqui. Eu vou banhar um brigadeirinho. Ó. Vou banhar um só pra mostrar pra vocês. Só pegar aqui um garfinho que fica mais fácil. Ó, vou banhar um só pra mostrar pra vocês que também dá pra banhar o brigadeiro. Olha que lindo que ele fica. Tá? Pronto. Tudo bem, gente, até aqui? Vou banhar esses últimos dois que eu já tenho disponível. Mais fácil. Pra não jogar fora, né? Então... E assim, gente, não fica um efeito bonito? Fica muito bonito, não é? Mas é um produto trabalhoso, é uma coisa que você tem que tomar cuidado, que tem uma durabilidade baixa. Então, assim, fica a diquinha pra vocês venderem esse morango do amor. Porém, deem sempre a opção de fazer ele banhado no chocolate, numa versão mais
fácil de trabalhar. Não tá colando mais, mas tudo bem. Deixa eu só tirar aqui. Ó, meu caramelo também já endureceu, então eu esqueci o meu brigadeiro aqui dentro, mas tudo bem. Eu vou pegar só um tiquinho de... Vou pegar aqui só mais um moranguinho e tá pronto. Crianças, eu vou mostrar pra vocês uma opção de embalagem, certo? Prontinho. Deixa eu só lavar a mão aqui. Ó, então, uma opção boa de embalagem é essa daqui, ó. Forminha. Forminha de mini cupcake. Eu tô usando, deixa eu só levantar aqui. Eu tô usando a da Mago, de mini cupcake, na cor vermelha. Eu acho que fica bonito, combina, né? Então, ó, o bom da Mago, gente, ó. Então, facinho, né? Vamos lá. Então, a Clau falou que fez e ficou super bonito. Embalou no dia seguinte. Ah, ficou tudo bonito. Embalou no outro dia. Não, embalou e no outro dia já tinha derretido. O que aconteceu? Ó, uma sugestão, Clau. Como que você colocou esse brigadeiro? Ele estava em temperatura ambiente, o morango estava na geladeira, ele ficou depois do caramelo na geladeira. Tudo isso influencia, tá? A Cissa falou que não comeu ainda o morango do amor, mas com a aula ela vai fazer e vai comer o dela. Ótimo. E a Márcia perguntou se o garfo do pão de mel ajuda mais. Eu particularmente não gosto, tá? É que o meu caramelo começou a esfriar, então por isso que ele ficou mais grosso. Então eu prefiro trabalhar sempre com o garfo de cozinha mesmo, que ele é mais gordinho, tá? Então, mas aí vocês que vão decidir. Deixa eu só tirar aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui o excesso. Ó. E aí, gente, uma sugestão, ó. Forminha de cupcake. Vou arrumar aqui. Ó. Forminha de cupcake, certo? Embalagenzinha. Essa embalagem, gente, eu paguei 59 centavos, ou seja, 60 centavos cada embalagenzinha. Então ela não é cara. E ó. Tudo bem, gente? Etiquetinha com a sua logo, com o seu telefone, tá bom? Então, a Beatriz perguntou qual é a durabilidade desse morango do amor. O caramelo, falando do caramelo, ele dura em torno de 5 dias com a fruta banhadinha, tá? O morango vai depender de como você armazenou ele. Então, pode ser que ele dure 3 dias, 4 dias, 5 dias. Vai depender aí muito do seu armazenamento, tá bom? Então, tudo isso influencia o resultado final. Se você colocar num ambiente muito úmido, ele vai melar com muito mais facilidade. Se eu colocar na geladeira principalmente. Então, ó. Então, sugestões são essas, tá? Ambiente seco, bem fechadinho a embalagem, certo? Então, forminha aqui. Só vou embalar mais um pra mostrar pra vocês. E a gente já fala de preço também. Ó, gente, o brigadeirinho que eu falei pra vocês.
Ó. Não fica lindo? Tá? Vou pegar esse que tá mais frio. Eu, gente, vou morder um, quer dizer, vou cortar um pra experimentar com vocês. Porém, eu sempre corto porque eu morro de medo de quebrar dente. Então, ó, esse aqui deu uma sujadinha de caramelo, mas não tem problema. Então, vou colocar aqui. Gente, tem dúvida? Pergunta aí nesse momento. A gente tá quase finalizando a nossa live, mas já vai mandando aí perguntinha. A Flávia perguntou qual, né, pra mostrar os glitters e os pós que eu usei. Vou mostrar pra vocês nesse momento, tá? Ó. Então, fica uma gracinha, não fica? Gente, ó, vamos lá. Então, vou pegar esse morangão aqui. Deixa eu ver. Vou pegar esse morangão aqui, ó. E vou cortar. Só pegar aqui uma faca. Certo, ó. Tá bem firme, não tá? Olha aqui, gente. Olha que coisa ruim, né? Vou dar uma mordidinha. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Eu vou lá buscar a pasta saborizante e vou mostrar todos os glitters que eu usei, tá? Só um minutinho. Ó, então, pasta saborizante da Mágoa, gente, de maracujá que eu falei pra vocês. Olha só. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ó, tem pontinhos, tem sementinhas, tá? Para os pós, eu usei exatamente os pós da Mágoa também. Então eu usei para dar esse efeito nacarado. Quer dizer, para dar o efeito vermelho. O pó vermelho da Mago. Usei o coral, que é lançamento da Mago. O brilho ouro champanhe. E o pó cristal, tá bom? E aí, para dar um efeito também mais bonito, eu utilizei o corante, deixa eu ver aqui, o pó para decoração rosé. Então, ó. A Flávia falou que queria ser minha vizinha, todo mundo tá elogiando. E a Beatriz perguntou se eles têm a pasta de pistache também. Tem sim, tá? A Mago lançou recentemente caramelo, toffee, maravilhoso, banana, divino. Mas tem coco, maracujá, avelã, nozes, pistache, baunilha tradicional, baunilha premium, que é com as sementinhas, coco, frutas do bosque, morango, mas muito, muito, muito legal, tá? Crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa live. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Antes da gente terminar, só deixa eu falar de preço. Hoje, você vai gastar em média para fazer esse brigadeiro, né, esse morango, em média de uns 30 reais, tá? 30, 35 reais. Você consegue vender cada morango por 15 reais no mínimo, tá? Essa receita rende mais ou menos de 11 a 15 brigadeiros, ou seja, rende bem, não é? Então você tem um rendimento bom e também um lucro bom. Então, com 2 brigadeiros você pagou todo o seu custo. Mais uns 2 brigadeiros, mais uns 2 morangos, você vai ter o custo dos seus custos fixos, o custo de hora trabalhada, tudo mais. O resto é lucro, tá? Então tem essa vantagem aí. Belezinha, gente? Dúvidas, perguntas, reclamações, esse é o momento. Enquanto isso eu vou morder mais um pedacinho do meu morango. Vou comer só o morango. Tá muito bom. Nenhuma dúvida, gente? Então eu vou encerrar nossa live. Na próxima sexta-feira, dia 8, estaremos novamente no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, com conservas e compotas, tá bom? Então fica aí o convite para vocês, anota na agenda, às 14 horas, 14h15 mais ou menos.
na próxima sexta-feira, dia 8, a live de compotas e conservas, tá bom? Um beijo pra vocês, bom final de semana, se cuidem e a gente se vê nas próximas lives, tá bom? Um abraço, muito obrigado por tudo, tá, gente? Um beijo, tchau, tchau, até mais!